Oi, eu sou Lucindo Quintães, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, e vou conversar um pouco com vocês explicando como é a nossa pós-graduação e a nossa pesquisa de forma bem rápida e bem didática, assim espero. A Universidade Federal de Sergipe, ela possui hoje 57 programas de pós-graduação que são divididos em 45 mestrados acadêmicos, 11 mestrados profissionais e 19 doutorados. Se você fizer a soma vai dar mais de 57, é verdade. É porque, para você que não conhece, um programa pode ser constituído por um mestrado, pode ser constituído por um mestrado e um doutorado, ou só por um doutorado. Então a gente tem todas essas variações aqui na universidade que perfazem 57 programas. Isso para você ter ideia, se você pegar o ano de 2000, o estado todo de Sergipe possuía apenas 2 mestrados. Então, de 2000 para cá, pegando só esse parâmetro de avaliação, a Universidade Federal de Sergipe cresceu de 2 mestrados, que esses 2 mestrados eram na UFES, para 57 programas. Isso é um crescimento muito vertiginoso para um período de tempo muito curto. Talvez o único país do mundo que tenha feito algo similar foi a China. O Brasil cresceu muito e cresceu com qualidade. Isso foi fomentado por nossas agências de fomento, principalmente a CAPES, o CNPq, a FINEP e aqui em Sergipe a FAPTEC, que criou programas que fomentavam a abertura de programas de pós-graduação em estricto sensu nas diversas áreas do saber. Mas isso não seria possível se a gente não fomentasse a base desses programas. E tem 2 programas institucionais que eu tenho muito carinho, que eu acho importante falar aqui para vocês, que é o Programa de Iniciação Científica e o Programa de Iniciação Tecnológica. O Programa de Iniciação Científica ele tem um foco específico, é formar um novo pesquisador, aquele estudante de graduação que começa a despertar para a ciência e ele segue um caminho de aprendizado junto a grupos já consolidados ou laboratórios em construção para aprender técnicas, aprender metodologias, entre outras características que são muito importantes para um pesquisador. Já na iniciação tecnológica eu tenho outro foco, não é só a pesquisa por si, mas a questão da inovação, da produção de patentes, da produção de software, da produção de produtos. Então veja bem, essas 2 formações permitem que os nossos alunos tenham uma base muito bem sedimentada para posteriormente ele fazer parte dos nossos programas de pós-graduação. Então isso é muito fantástico quando você pega, por exemplo, esse ano, semana passada na verdade, a Universidade Federal de Sergipe foi eleita pela Clarivate Analytics, que é uma empresa vinculada ao grupo do Web of Science, que faz parte da Thomson Reuters, ou seja, a maior editora de jornais científicos do mundo. A UFES foi selecionada como a 4ª instituição do Brasil com o maior fator de impacto médio da produção científica que gera. Isso é motivo de muito orgulho para uma instituição que recebe, quando comparada com outras instituições brasileiras, principalmente do Sul e do Sudeste, muito menos recursos. Nós somos muito menos fomentados. Isso quer dizer que o que a gente faz, a gente consegue fazer com muito pouco recurso, muito pouco investimento. É importante dizer também que nesse mesmo prêmio, a Universidade Federal de Sergipe foi premiado como o maior fator de impacto na área de ciências da saúde do Brasil. Isso é uma vitória indescritível para o estado de Sergipe. Sem precedentes, nunca Sergipe foi tão bem colocada dentro da história da ciência brasileira como foi colocada esse ano a partir desse prêmio. Universidades de renome internacional e referências para a gente, como a Universidade de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que são instituições inegavelmente com o maior perfil de qualidade que a gente tem em nosso país, ficaram nesse ranking, nessa avaliação, abaixo da UFES, o que é muito orgulhoso para a gente e diz que a gente está no caminho certo. Mas eu fico muito preocupado com os cortes recentes que são anunciados, os contingenciamentos também que são anunciados pelo Ministério da Educação e também pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação. Se você pegar somente esse ano, a Universidade Federal de Sergipe vai perder cerca de 100 bolsas de pós-graduação. Isso é muito cruel para uma instituição que tem uma pós-graduação jovem, em processo de crescimento, que consegue com muito pouco recurso ter resultados de vulto nacional. Aliados a isso, o próprio CNPq tem um orçamento muito contingenciado para esse ano,
com cortes bastante drásticos, que inviabilizam o pagamento de bolsas até dezembro. Só para a Universidade Federal de Sergipe, para você ter ideia, são 46 bolsas de pós-graduação que serão retiradas do sistema. São cerca de 260 bolsas de iniciação científica, iniciação tecnológica que sairão do sistema. São alunos que vão deixar de serem formados e que engrandecem a ciência do Estado e que tornam o Brasil, por exemplo, competitivo em várias áreas. Só para citar um exemplo de grupos muito renomados aqui em Sergipe, nós temos grupos que trabalham com as arboviroses, como chikungunya, dengue, febre amarela. Nós temos grupos que trabalham, por exemplo, na área de queimados, de produtos naturais. Todos esses grupos contribuíram muito para a UF está em primeiro lugar do ranking no fator de impacto médio, nessa base que foi analisada pela Clarivate. Então, é uma motivação de muito orgulho, estamos muito felizes com esse resultado, mas é preciso deixar claro que se os cortes permanecerem, dificilmente estados como o Sergipe permanecerão sendo competitivos, produzindo ciência de qualidade, e voltaremos a um tempo que é muito triste lembrar, onde o filho de um sergipano, onde um filho de um sertanejo não podia fazer mestrado e doutorado em nosso estado. Tinha que ir para São Paulo, para o Sudeste, e é muito bom ir para São Paulo e para o Sudeste conhecer aquela maravilhosa região. Mas aqui a universidade tem competência, tem mão de obra qualificada, tem estrutura para formar cada vez mais e melhor nossos pesquisadores que contribuem inegavelmente, inquestionavelmente para o desenvolvimento de Sergipe. Obrigado.